Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente ainda vai repercutir a vitória colorada por 2-0, vitória importantíssima contra o Bahia para espantar de vez a crise no cenário e no ambiente colorado. A gente vai falar sobre esse ambiente, bastidores do vestiário e também do que foi dito pelos personagens da partida. René voltando de lesão, Luiz Adriano virando preocupação, John titular absoluto, René voltando de lesão, Johnny marcando, Depena voltando a ser titular e o que disse ainda o técnico Mano Menezes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações e claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio da KTO, KTO.com. Pessoal, o Inter que teve duas mudanças em relação à última partida, a vitória contra o Metropolitanos pela Copa Libertadores. Saíram Wanderson e Luiz Adriano, entraram Depena e Alexandre Alemão. O Inter começou com John no gol, Rômulo na lateral direita, Moledo e Nico a dupla de zaga e Tauan Lara na lateral esquerda. Campanharo e Johnny a dupla de volantes, Depena, Alan Patrick e Pedro Henrique, na frente Alexandre Alemão, essas duas trocas em relação à última partida. O Inter venceu por 2-0, gols do Johnny e do Wanderson que entrou na segunda etapa. Teve aí uma boa barra-média atuação, teve uma queda física e deixou o Bahia jogar principalmente na segunda etapa. E sobre essa questão do Bahia ter crescido, mais uma vez, o Inter sentindo a parte física, o Mano falou novamente sobre o assunto. Ele falou, a gente tá aqui para resolver o problema. A gente já fez o diagnóstico, já falamos publicamente, e ganhar jogos como a gente ganhou na quinta e jogamos hoje contra uma equipe descansada que era o Bahia, que não jogou no último meio de semana, não tem como ser superior fisicamente e isso é do jogo. Mas o Mano até falou, nem de longe passa por nossa cabeça ficar olhando para o que aconteceu lá atrás. Ainda sobre esse momento do Internacional e quem sabe essa virada de chave, o Mano falou sobre essa situação de trabalhar com pressão e o Inter ter conseguido melhorar nos dois últimos jogos. Ele falou, eu não vou falar de virada de chave porque não deu muita sorte. Nós colocamos nossa situação. Nós nos colocamos nessa situação e só nós poderíamos sair dela. Temos que nos superar. Eu só me senti bem para ficar pelo respaldo que os jogadores me deram no vestiário. Estamos passando por esses obstáculos também. E ele ainda disse que não viu ninguém do grupo desanimado com essa sequência, que os erros foram falados publicamente e ele assumiu isso, que o time vai ter ganho a cada jogo também e que ninguém teve falta de vontade nesse meio tempo. Sobre as escolhas, tá? Começando pelo gol. O John hoje teve mais uma vez uma grande atuação. E o Mano falou, o John foi uma decisão importante para esse momento. Sempre uma decisão difícil. Você não pode errar. A gente fez essa mudança no tempo que era importante fazer. Não vamos desconsiderar o Kehler, mas parece que a bola estava entrando com maior facilidade. Conversamos limpo, olho no olho, com muita honestidade, como sempre fazemos também. Sobre a questão de quarta-feira, tem um jogo importante contra o América Mineiro, o Inter tem um 2-0 contra e vai para tentar uma classificação para as oitavas da Copa do Brasil, o Mano ainda falou, tá, sobre, por exemplo, não ter o Alan Patrick. Não vai ter Alan Patrick, suspenso, foi expulso na ida, Bustos foi expulso na ida, Mercado tá no DM, Vitão tá no DM, Maurício tá no DM também e cresce a preocupação com o Luiz Adriano. Cresce a preocupação com o Luiz Adriano, que teve um choque de cabeça com o jogador do Bahia, a tendência é que fosse titular contra o América, passou por um processo de concussão. O que eu tenho do bastidor é que até o Luiz Adriano estava meio grogue, normal, teve um choque cabeça com cabeça e, de fato, vira uma dúvida para o jogo de quarta-feira contra o América. Então, Alan Patrick fora, Bustos fora, Mercado fora, Vitão fora, Maurício fora, surge uma possibilidade agora do Luiz Adriano ficar de fora, porém, o Mano trouxe uma novidade importante. Vitão, que teoricamente estaria fora, ainda teria mais uma semana de recuperação por conta da entorse no joelho esquerdo, pode voltar. O Mano não garantiu que como titular, mas pode ser um retorno o do zagueiro Vitão para a próxima partida. Sobre Arangues, que não foi relacionado mais uma vez, o Mano disse que está trabalhando dia a dia. Não deu qualquer indicativo e não prevejo mais o Arangues, por exemplo, retornando num jogo de quarta-feira contra a equipe do América Mineiro. O Inter tem problemas para esse jogo de volta e aí vai ter que se reestruturar aí. Repito, são muitos desfalques. Alan Patrick e Bustos por expulsões, Mercado, Maurício no DM e agora pode ser que o Luiz Adriano também. Vamos ver se o Vitão de fato vai voltar para a equipe titular, tá certo? Pessoal, pra gente ainda falar do que foi dito pelo técnico Mano Menezes, ele falou sobre a chegada do Magrão, que ontem concedeu uma entrevista coletiva no Beira-Rio, eu trouxe aqui detalhes para vocês no canal, e ele disse,
Eu trabalho há bastante tempo e uma das coisas que aprendi é que cada clube tem suas referências e é importante resgatar suas referências. Ele é um simbolismo de momentos vencedores do clube. Já trabalhei numa situação parecida com o Tinga do Cruzeiro e ter esses nomes ao nosso lado sempre ajuda. O Mano gostou, os jogadores também falaram na zona mista. Eu vou entrar em mais detalhes sobre outras coisas que foram ditas pelo Johnny, pelo Depena, pelo René também, pelo Campanharo. Mas pra gente já matar isso, tá? Todos elogiaram bastante a chegada do Magrão, tá todo mundo muito contente com esse trabalho inicial dele de 3, 4 dias já no bastidor do Internacional. Ainda sobre o time, tá? Teve uma mudança importante no segundo tempo, que foi a entrada do Pedro Henrique como 9. Em determinado momento, ele passa para 9, o Mano tira o alemão de jogo, só volta a ter um 9 depois quando coloca o Luiz Adriano. E depois acaba o Luiz Adriano tendo o processo da concussão e aí ele bota o Luca. E ele falou que ainda sobre essa questão, que a questão do Pedro Henrique ter jogado como 9 é algo conjunto. O Bahia estava jogando com 3 zagueiros, então precisava atacar o espaço. Ele começa o jogo com o Alemão e Pedro Henrique, jogadores que atacam o espaço, só que faltou um pouco da parte técnica. E o Mano deixou claro que tinha a ver com a questão do Alemão, que hoje foi muito mal mais uma vez, tecnicamente. Aí ele tirou o Alemão e bota esse cara que ataca o espaço, o Pedro Henrique ainda, mas aí como 9 e não pelo lado. E aí ele já tinha também o Wanderson dentro de campo que poderia atacar esse espaço. Bom, pessoal, na zona mista, quem que falou, tá? Carlos Depena. Falou sobre o Inter ter sofrido na segunda etapa. Falou que futebol também é sofrer às vezes. E que fizeram o que era mais importante, que era vencer e conquistar os 3 pontos. E que o Inter estava precisando disso. Foi um jogo de entrega 100% e que tinha que fazer o que tinha que fazer, que era vencer antes mesmo de uma boa atuação. Sobre a questão de como ele jogou hoje, tá? O Depena começa de uma forma o jogo, termina de outra. Ele falou que começou o primeiro tempo mais pela beirada, de fato o Wanderson estava no banco, e que no segundo tempo o Inter ajustou a equipe, teve a entrada do René e do Wanderson logo no intervalo, e que daí ele jogou um pouco mais centralizado. Daí tinha o Pedro Henrique e o Wanderson fazendo velocidade fumaceira pelos lados. E que daí para quarta-feira, não tendo Alan Patrick, ele sim é uma opção para jogar por ali, até é a mais cotada para jogar por ali o uruguaio Carlos Depena. Ele disse: tanto Alan como Maurício são jogadores importantes, mas que ele deixa isso para o técnico Mano Menezes. Mas disse e deixou claro que pode sim fazer esta função, tá certo? Sobre questão física, ele disse que está se sentindo bem, que tem o Inter 2, 3 jogadores acima dos 12 quilômetros e que quando se perde se busca muitas desculpas. E vocês vão ver que eu vou falar de outras entrevistas da Zona Mista e não foi só o Depena que falou sobre isso. Há uma divergência de discurso. Diversos jogadores falando que o problema do Inter não era físico. Eu confesso que isso me preocupa, de certa forma, e eu vou chegar lá, tá? Quem também falou, tá? O Johnny, autor do primeiro gol do Internacional, que a sequência é pesada para todo mundo, tem 3 competições, viagens, e que tá todo mundo se preparando. E tem também a questão psicológica de ter muitas competições, viagens e um momento de turbulência como o Inter tinha. Mas ele disse, inclusive, que a parte física não é um problema nesse momento. Ele disse que estava muito feliz, obviamente, em voltar a marcar, jogando na função que ele se sente bem, que é de segundo volante, que ele consegue jogar e auxiliar lá atrás, dar composição no meio de campo, sustentação no meio de campo, mas atacar lá na frente também o Johnny. Quem também falou foi o Gustavo Campanharo, que ao lado do Johnny hoje fez uma grande partida. E ele falou que a importância da vitória foi para dar confiança jogando também dentro de casa. Que eles sabiam que era uma sequência, de vitórias, como já está na segunda, né? Ganhou do Metropolitanos e agora contra o Bahia, daria uma confiança para o jogo da quarta que vem contra o América. E que o momento pedia que o Inter ganhasse e isso foi feito. Ainda sobre a questão da parte física, o Campanharo foi claro a dizer: eu acredito que a sequência tem sido intensa, mas estamos olhando para essa parte física também e nos cuidando o máximo para ter essa maior intensidade nos 90 minutos, que foi o que não aconteceu hoje lá no Beira-Rio. Ele disse que a parte mental da sequência negativa também atrapalhou um pouco. Por fim, quem falou? René, que voltou hoje à lateral esquerda do Inter e será o titular. O Taualara, por mais que tenha ido bem, volta naturalmente para o banco na quarta contra o América Mineiro. E o René falou que é sempre ruim ficar fora, ainda mais no momento de instabilidade que o Inter vivia. A gente sabe que o René é um líder dentro do vestiário, mas ele disse que entrou e se sentiu bem. Tá 100% e vai pro jogo normalmente na quarta-feira contra o América Mineiro. E ele disse sobre a preparação física, tá? Que quando a fase não tá boa se procura muitas coisas. Mas na verdade o problema não era a preparação física. Se falou da preparação física. A gente tomava um gol e desanimava. Acaba sempre correndo atrás do placar.
a parte física não é o que pesava muito, falou o lateral esquerdo René. E sobre o jogo de quarta ele falou, quarta é acreditar. Ano passado passamos por algo parecido contra o Colo-Colo, e se não fosse pelo apoio da torcida, a gente não teria passado. Mano, Depena, Johnny, Campanharo, René, os personagens que falaram nesses bastidores e nesse vestiário do Inter, que comemorou muito a vitória contra o Bahia dentro de casa. Hoje teve liberação da Popular, mais de 20 mil pessoas e quem sabe até 40 mil pessoas contra o América é a tendência no jogo da Copa do Brasil. Na quarta-feira estaremos lá também trazendo aqui conteúdo pra vocês, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto pra falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.